Então, nós que não queremos ser soldados da banda podre nem da banda gospel, queremos ser soldados da banda boa. O que nós devemos fazer? O que para nós chega como consequência desse batismo, desse arrependimento, dessa declaração de mudança de mente? O que nós deveremos fazer? E João começa dizendo: a ninguém maltrateis, que é uma das maiores tentações de quem anda fardado, é praticar maus tratos, é exacerbar a autoridade. A ninguém maltrateis. O cara veste o uniforme, bota um cacetete de um lado, uma arma na cintura, ou anda com um fuzil na mão e acha que recebeu prerrogativas, validações e autorizações para pisar na cabeça, para escrachar, para esmagar. Eu já fiz parte do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, junto com o meu primo de terceiro grau, o advogado, jurista Arthur Lavigne, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles e seus representantes, e também com outros grupos da sociedade civil, um ou dois outros, e a delegada Marta Rocha, que naquele tempo era corregedora da Secretaria de Segurança do Estado do Rio. E eu via os casos que chegavam com documentação inquestionável de gente e de soldados que entravam nas casas não para prender, mas para executar. As evidências eram chocantes. O cara no chão, o tiro de cima na testa, com testemunha e tudo. Já ficaram tão cínicos que não queriam saber se a mãe estava ali, a mulher, os filhos, ninguém. Entrou, perdeu, bota no chão, deitou, tiro na cabeça, pá! Abusos os mais variados, obrigando meninas de 14, 15, 16 anos a fazer sexo oral na ponta do fuzil, da arma. Depois botavam os seus pênis para fora e mama aqui até chegar leitinho, sua vaca. E aí depois batiam, matavam os homens do lugar e as mulheres é que tinham que testemunhar e depois não tinham onde se esconder, e eu tive que levar mais de uma vez para minha casa, para protegê-las lá, porque o Estado não oferecia proteção nenhuma. Eu vi isso para todo lado, como aquilo que o Pedro Aleixo falou aqui para o general, eu creio que foi o Médici, foi no tempo do Médici, quando propuseram o AI-5, foi nos dias do Médici, não é? Na maior dureza daquele período da ditadura, e chegou com o termo do AI-5 para ele também assinar como um civil que validasse aquele ato institucional que fechava o Congresso, que dava poderes totais às milícias oficiais para entrarem, quebrarem, praticamente a abolição de todo o processo legal que pudesse existir. Era um golpe fatal em qualquer que fosse o direito humano a ser reivindicado. E aí o Pedro Aleixo leu o documento e ficou pensativo, sem conseguir assiná-lo, com a caneta na mão. E os generais em volta perguntaram: o que foi? O senhor não confia na gente? Ele falou: olha, nos senhores eu posso até confiar. Mas e o guardinha da esquina? O que o guardinha da esquina vai fazer com essa autorização? Ele vai quebrar, arrepiar, matar, arruinar. Ele se sentirá empoderado como um Deus frustrado que recebeu
poderes onipotentes para se vingar nem dos outros, mas do ódio e da frustração que ele carrega dentro de si mesmo e do próprio coração. Que faremos nós? Perguntaram os soldados. É uma mensagem que muito evangélico aqui não quer ouvir de jeito nenhum. Que faremos nós? A ninguém maltrateis. Porque hoje em dia, no meio evangélico, tem muita gente advogando maus tratos mesmo. Na internet, abertamente. Tem que matar esses canalhas, esses bandidos. É o pessoal que adotou a doutrina do Messias, que diz que bandido bom é bandido morto. Nós o que faremos? João diz, a ninguém maltrateis. Ninguém. Você está me ouvindo? Policial cristão, a ninguém maltrateis. Cumpra o seu trabalho. E o seu trabalho não é maltratar. O seu trabalho é prender, o seu trabalho é impedir, o seu trabalho é conduzir até ao lugar onde inicia-se o devido processo legal. Com todo respeito, porque quem não respeita direitos humanos de bandido acaba se tornando mais bandido do que o próprio bandido. É isso que muita gente não consegue entender. A minha autoridade só se mantém se eu não nivelá-la com a autoridade daqueles que, tendo autoridade, a violam contra a realidade da dignidade essencial, mesmo daqueles que transgridem a lei. É isso que a nossa Constituição determina, e muito antes da nossa Constituição, é isso que o Evangelho de Jesus determina. A ninguém maltrateis. E aí ele prossegue e diz, não deis denúncia falsa, não façam BO, fantasma, não plantem evidências mentirosas, como acontece o tempo todo. Os caras já levam a evidência para que, não havendo nada, como é casa de pobre, eles plantem a evidência. Como eu vi eles fazerem na Fábrica de Esperança, que eu presidia, uma das coisas mais lindas que já aconteceram no Rio de Janeiro e no Brasil. O mundo inteiro reconheceu a maravilha daquele projeto que o governador odiava, o prefeito odiava, e botou a polícia militar tentando incriminar alguma coisa, e como éramos vizinhos da favela de Acari, do Amarelinho, Barros Filho e um monte de outros grupos de favela daquela região do Rio de Janeiro, dos quais nós conseguíamos tirar 24 mil crianças, adolescentes e adultos carentes por dia para dentro dos nossos 66 projetos e dos nossos ambulatórios e clínica dentária e tudo que, se você quisesse, tinha lá. Meu Deus, em parcerias com grandes multinacionais, ajudando aquelas milhares de pessoas, e o governador e o prefeito com ciúmes. Aí acharam uma cocaína, plantaram, fizeram uma invasão em Acari, que só tinha um muro separando a gente da favela, um muro alto de uns 7 metros. Eles pularam o muro e puseram uma cocaína num galpão lá dos fundos da fábrica, onde ninguém ia. Esconderam lá. E o que aconteceu? Aí logo depois a polícia veio, entrou pela frente, pediu para vasculhar, porque disse que os traficantes tinham pulado para lá. Foram lá e voltaram com um saco de cocaína, com alguns papelotes. E já foram dizendo, achamos, a Fábrica de Esperança escondia cocaína para os bandidos de Acari. Aí policiais de dentro da corporação, do 9º Batalhão daquela região, inconformados com a mentira que foi plantada pelo coronel Marcos Paz, sob a ordem do general Cerqueira, aquele mesmo que se orgulhava de dizer que tinha matado e executado Lamarca,
e que era o chefe de segurança do Estado do Rio de Janeiro no tempo do governador Marcelo Alencar, e que tinha sido o mentor daquela construção para me aniquilar. Pois bem, alguns soldados do batalhão não conseguiram engolir, sabiam o que tinha acontecido e começaram a mandar cartas, contando a história inteira e mandando a gente averiguar o tempo da apreensão daquele pó. E aí o advogado da fábrica pediu para que fosse feito um exame forense no material apreendido e se designou com toda a clareza inequívoca de que era um pó apreendido um ano antes, numa comunidade diferente do Rio. Eles tiraram do estoque deles, policial, para colocar e plantar a evidência lá. Isso acontece em muitos lugares, em muitos níveis, em muitas instâncias. Isso é antigo, tão antigo quanto a mentira. Então, João diz: não deis denúncia falsa. Não inventem, não especulem. Ou tem provas concretas, reais, palpáveis, para configurar uma denúncia? Do contrário, não inventem. Não deixem que o orgulho da missão tome conta da missão, que não é seguir as pulsões do orgulho pessoal de um soldado que quer sempre voltar de uma campanha dizendo: trouxemos tantos, toda vez que eu saio não volto com as mãos vazias. João diz: não façam isso, não inventem prisões, não inventem bandidos, e se forem bandidos, não inventem evidências. Se não tiveram e não pegaram evidências, será numa próxima vez, mas não produzam fantasmagoria marginal contra ninguém, mesmo que vocês tenham convicção no coração. E a última coisa que João diz aos soldados, aos militares, é: contentai-vos com o vosso salário, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos. Vocês recebem tanto, esse foi o contrato. Não fiquem pegando bola, fazendo achaque. Antigamente, o nome do achaque era mineira. Aí, no fim da década de 80, início dos anos 90, eu me lembro que as famílias dos traficantes de Acari e adjacências me diziam que uma vez por semana, pelo menos, a polícia entrava lá só para pegar a mineira da semana. E a mineira da semana era em torno de $10.000, que era dividido entre aquele grupo corrupto, que daquele batalhão específico, que se oferecia antes de tudo e de todos para entrar sempre nas favelas onde eles já tinham a bola guardada, já tinham a mineira preparada, já tinham o achaque contratado. Contentai-vos com o vosso soldo. Que arrependimento tem que tocar no nervo mais sensível do coração da gente. Você que está aqui, onde é que o arrependimento mais tocaria em você? Mais mexeria com você? Que dimensões da sua vida você precisa renunciar?